Oi, vestibulindo! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está chegando aqui agora para nossa quarentena da aprovação. Aqui eu vou compartilhar com você estratégias, técnicas que eu utilizei para passar na ETEC e também que eu ensino para os meus alunos lá na ETEC Power para que você possa passar na prova da ETEC, para que você possa passar no vestibulinho da ETEC, estudando em casa durante essa quarentena. Meu nome é Lilian Cruz, para quem não sabe, e nesse nosso episódio de hoje vamos falar justamente sobre como estudar online para passar na prova da ETEC durante a quarentena, que é esse momento em que muitas pessoas estão sem aulas na escola e a escola não está conseguindo mandar material de estudos, enfim. Então, se você já está aqui nesse momento, já deixa um gostei aqui nessa live para mostrar para mim que você está por aqui e pega aí um papel, uma caneta, alguma coisa para você fazer anotações e várias anotações, porque muita coisa que eu vou te falar aqui vai ser essencial para que você consiga estudar nesse momento. Caso você não saiba, caso você não esteja acompanhando muito bem, ou se você parou de paraquedas aqui no canal, durante 20 dias, logo que começou a quarentena, logo que as aulas foram paradas nas escolas do estado de São Paulo e do Brasil inteiro, então durante 20 dias eu fiz uma série de e-mails, e aí a cada dia, então, a gente teve e-mails para as pessoas que fazem parte da minha lista de e-mails, e esses e-mails eram justamente ajudando as pessoas a estudarem para a prova da ETEC também, mesmo sem aulas na escola, colocarem os estudos em dia, a se organizar para os estudos, também mandei alguns exercícios, enfim. Então foram 20 e-mails e serão 20 lives aqui no canal, então de segunda a sexta-feira ao meio-dia, tá? Nós teremos 20 lives até o comecinho de maio, também para completar, então, esses 40 conteúdos, tá bom? Por isso, quarentena da aprovação. Então se prepara, porque essa é a primeira de 20 lives imperdíveis que você precisa participar para você passar no vestibulinho da ETEC, com muito conteúdo gratuito para você arrasar na prova da ETEC. E olha só, eu tô com uma colinha aqui do lado com alguns pontos muito importantes do que eu tenho que falar pra você, então não estranhe se eu olhar pra cá, porque é pra eu saber se eu pulei alguma coisa, enfim. A ideia aqui é realmente que você consiga aprender muito e já colocar em prática também muitas coisas nos seus estudos, começando de hoje, tá bom? Então é muito importante que você acompanhe, por isso que eu falei pra você anotar, porque eu tô aqui com alguns tópicos que eu tenho que falar pra você, pra te ajudar ainda mais nesse momento de quarentena, pra que você consiga aprender do melhor jeito possível, tá? Inclusive, se você tem algum amigo, alguma amiga, parente, irmão, irmã, prima, que também vai prestar o vestibulinho da ETEC e quer passar, manda o link dessa live já pra essa pessoa poder acompanhar, tá bom? Chama a pessoa pra vir pra essa live também, pra que ela consiga acompanhar aqui com a gente. E vamos lá então, olha só. Primeiro ponto aqui, primeira coisa importante pra você levar em consideração nesse momento de quarentena, pra que você estude na quarentena, pra que você consiga passar na ETEC, independentemente da pandemia, é você entender qual a diferença entre você estudar presencialmente e você estudar online. Isso tanto em relação aos seus estudos do dia a dia, quanto aos estudos específicos pro vestibulinho da ETEC. Então, qual a grande diferença entre estudar online e estudar presencialmente? O que muda é que estudando online, você vai estudar na sua casa, então sem risco para tua saúde, né? Vai estudar pelo seu celular ou pelo seu computador, enfim. Só que algumas pessoas têm dificuldades com isso. Algumas pessoas não entendem, na verdade, como é que elas podem estudar online quando é algum assunto, por exemplo, que elas nunca aprenderam na vida. E como eu te falei no comecinho dessa live, eu vou compartilhar com você algumas das coisas que a gente usa com os alunos da ETEC Power, que é a nossa plataforma de estudos completa para a prova da ETEC. Então, não estranhe se eu falar algumas coisas que pareçam um pouco difíceis para você assimilar agora, mas que depois da live, depois que você olhar suas anotações, você vai perceber que tudo faz muito sentido. Então, uma coisa que eu percebo é que muitas pessoas, elas são muito presas à ideia de que elas precisam estar numa sala retangular com 35 cadeiras, uma pessoa, uma lousa e um giz ali para que ela aprenda, quando na verdade não é bem assim. Para que a gente aprenda um conteúdo, principalmente pro vestibulinho da ETEC, o que a gente precisa é de um conteúdo direcionado pro vestibulinho da ETEC, um cérebro que com certeza você tem, caso você esteja assistindo essa live, e ainda bem que você tem, e também precisa ali que você preste atenção e você coloque em prática aquele conteúdo, que você faça o estudo ativo. É isso que é necessário para que você aprenda. Inclusive é uma coisa que eu ensinei no Intensivão Maratona ETEC, que é como fazer o estudo ativo. Então, esse estudo ativo é a maneira como você vai estudar para que seu cérebro ative as informações. E por que isso? Porque quando você estuda presencialmente na escola, não sei se você sabe, não sei se você já percebeu, mas às vezes acontece, por exemplo, de você ter uma aula de
vamos pensar numa matéria aqui que todo mundo tem, independentemente da série, independentemente da escola em que estude. Vamos supor que você teve uma aula de história, tá bom? E nessa aula de história você teve várias informações. Por exemplo, uma aula sobre Brasil República. Então você teve várias informações daquela aula. Quando você só escuta e vê a professora ali explicando aquele conteúdo, você não estudou ainda. Você só fez o estudo passivo, que eu chamo, sabe? Ou seja, você absorveu algumas informações, mas seu cérebro não ativou nenhuma daquelas informações. Ou então ele ficou absorvendo ali, e se você não estava nem focado na aula direito, que é o que muitas vezes acontece na escola, você está presente na aula, mas sua mente está lá na série que você viu antes de dormir, ou então numa coisa que a tua amiga quer muito te contar na hora do intervalo, e você não consegue nem absorver, na verdade. Mas normalmente o que acontece quando você assiste a uma aula na escola prestando atenção é você absorver o conteúdo, mas nem sempre você consegue ativar aquela informação. Na maioria das vezes você não ativa aquela informação. E quando você estuda online, você tem mais possibilidade de você ativar essa informação. Inclusive, uma coisa que a gente faz na ETEC Power é justamente isso: ter toda uma estrutura de estudos. O que é uma estrutura de estudos? É o que você tem que fazer primeiro, o que você vai fazer depois, o que você faz depois da videoaula, o que você faz antes da videoaula e assim por diante, tá? Então, para estudar online, é importante que você tenha uma estrutura de estudos. Assim como na escola, presencialmente, você tem uma rotina, que é você ir até a escola, você chega, você senta naquela cadeira, aí você tem um caderno, normalmente, com várias divisões de matérias, enfim. Para você estudar online também tem uma estrutura, e é legal que seja uma estrutura bem embasada no estudo ativo, tá? Então, de você assistir a videoaula, você fazer anotações durante a videoaula, o resumo depois. Nunca confunda resumo com anotação. Anotação é o que você está fazendo agora aqui enquanto você assiste a live. Você vai marcando algumas coisas. Ou algumas pessoas mais desesperadas marcam tudo nas anotações. Inclusive na ETEC Power, para os alunos economizarem papel, sabe? A gente tem um espaço para colocar as anotações na própria plataforma e depois só passar os pontos importantes, passar a essência daquele conteúdo pro resumo. Porque o resumo é onde você vai produzir, ou seja, a anotação é basicamente uma cópia, sabe? Por isso que a anotação ainda não é considerada estudo ativo. Agora, o resumo é um estudo muito ativo, porque você está produzindo ali um resumo. Então, você pegou a essência do conteúdo, o que você mais entendeu daquele conteúdo, e você passa aquelas informações pro papel, você passa aquelas informações pro teu resumo. Então, é uma coisa importante de fazer estudando online. Então, a grande diferença é que para estudar online, você não vai estar numa sala retangular com 35 cadeiras, uma pessoa lá na frente falando, e um monte ao seu redor falando junto, atrapalhando você. Você escolhe um lugar na tua casa, um ambiente da tua casa, que seja mais confortável para você. Pega o teu material de estudos, então, caderno, canetas, enfim. Você precisa igualmente para estudar online, tá? Você não vai estudar online só com a cabeça lá e vai pensar que tudo vai ficar armazenado, porque não vai. Você precisa ter, assim, um papel para você anotar, ter sua caneta, ter sua borracha, seu lápis, para você resolver as questões também, enfim. Então, quando você vai estudar online, você também precisa dessa estrutura, tá? Outra coisa que você precisa para estudar online é fazer uma coisa que eu brinco dizendo que é o modo aula, ou seja, é você tirar aquelas distrações. Na escola, por exemplo, enquanto a tua professora explica um conteúdo, eu imagino que você não pode ficar conversando no WhatsApp, senão eles pegam o celular. Pelo menos na minha escola era assim. Se você mexesse no celular durante a aula, a professora tomava o celular e pronto. Aí você pergunta: mas eu só tenho celular pra estudar, o que eu faço? Simples, entra no modo aula. Então, enquanto você está estudando, você está só estudando. Você não pode começar a ver a videoaula, aí depois que você viu a videoaula, você vai conversar com a tua amiga no WhatsApp, depois do WhatsApp você vai conversar com a tua outra amiga no Twitter, aí depois do Twitter você vai ver um vídeo de gatinho no Facebook, depois do vídeo de gatinho você lembra: opa, eu estava estudando, daí você volta pra estudar. Aí você para um minutinho, vai no Instagram, aí vê aquele perfil daquela blogueira de estudos que você gosta, que faz resumos com uma letra perfeita, faz lettering maravilhoso, aí você fica: nossa, eu queria que o meu resumo fosse assim, mas não é. Aí você pensa: nossa, mas eu tava estudando. E aí você volta. Isso faz com que você não aprenda nem 10% do que foi ensinado. Por quê? Porque você não estava no modo aula, você não prestou atenção naquele conteúdo. O seu cérebro, ele ficou como se fosse um cachorrinho abandonado na rua, indo de um lado pro outro, assim, sem saber pra onde ele tava indo, sabe? Quando, na verdade, ele deveria ser como um maratonista de corrida. O maratonista de corrida, ele segue aquele percurso da corrida dele. Ele não vai entrar numa rua aleatória, ele tem que seguir aquele percurso caso ele queira vencer a corrida, concorda? Então, a mesma coisa, você precisa ter aquele momento pra você estudar, sabe? E um outro ponto importante também, algumas pessoas pensam que estudando em casa, estudando online, elas precisam manter a mesma grade horária da escola. E não precisa. Uma grande diferença entre estudar em casa, né, estudar online e estudar presencialmente é que estudar online te poupa tempo. Você consegue aprender mais em menos tempo. Eu vou te dizer o porquê isso. Primeiro, porque você não precisa ter tempo de deslocamento, não precisa ir andando até algum lugar, ou pegar um ônibus, ou pegar um Uber, ou ir de carro, metrô, enfim. Você simplesmente escolhe um canto da tua casa que é bom pra você estudar e pronto. Não precisa se deslocar, então você poupa tempo. Além disso, o que acontece é que na escola você precisa, por exemplo, de
2 horas de aula de física ali, para que o professor consiga te ensinar 3 conceitos de física, porque tem ali na sala de aula 35 pessoas diferentes. Uma pessoa não prestou atenção, ela levanta a mão no meio da aula. Professor, repete, porque eu tava conversando com meu colega. E na aula online não tem isso. A aula online, quando você estuda pela internet, o que acaba acontecendo é que você se prestou realmente atenção naquele conteúdo. E se você não tem muita dificuldade, você leva muito menos tempo estudando. Claro que é o que eu sempre falo, né? O mais importante é a qualidade do teu estudo. Aí pode ser que você pergunte: Lili, mas e se eu tiver uma dúvida? aí é que está outro benefício de estudar online, que é que você pode voltar na aula. É uma coisa que, inclusive, eu não sei porquê, mas muitas pessoas não fazem. Gente, o botãozinho de voltar que está nos vídeos, ele serve justamente para isso, para voltar na aula. Tanto que na ETEC Power tem esse botãozinho ativado. Os alunos podem dar 2 toquinhos na tela quando estão pelo celular, ou podem arrastar mesmo e voltar para a aula. Inclusive, uma aluna que a gente teve, a Giovana Alves, hoje em dia ela estuda na ETEC de Pirituba. Ela faz o ensino médio lá. Ela faz ETIM, na verdade, na ETEC de Pirituba. E a Gi, ela estudava só pela ETEC Power mesmo. Ela passou na ETEC de Pirituba, que é uma ETEC bem concorrida e muito boa, inclusive. Eu visitei a ETEC de Pirituba em 2019, no caso, ano passado. E a Gi, sempre que ela tinha alguma dificuldade assim, eu não entendi esse pontinho da aula, a Giovana voltava na aula. E aí, nisso que ela voltava, ela conseguia ouvir aquela explicação de novo, ela conseguia aprender melhor aquela explicação, sabe? Sem contar que na ETEC Power a gente tem um lema que é não guarde dúvida. Então, o que acontece é que os alunos conseguem mandar dúvidas direto pela plataforma. E aí a dúvida chega pra gente, a gente responde essa dúvida, ou faz um vídeo de plantão de dúvidas resolvendo essa dúvida. Então é outro ponto muito positivo também. Então, estudando online não tem esse problema de você não entender uma coisa, aí tem que esperar o professor fazer toda a explicação pra voltar, ou então atrapalhar a aula do professor levantando a mão pra perguntar. Você simplesmente volta. Ou então, se você preferir, você assiste a aula inteira, depois você vê de novo. Pra quê? Pra reabsorver alguns pontos importantes. Então, tem essa questão também, esse ponto muito positivo, tá? Essas são as principais diferenças, assim, tá? E, basicamente, uma coisa que muita gente pergunta é se aprende melhor online ou se a pessoa aprende melhor presencialmente. E olha só, algumas pessoas, quanto pessoas bem novinhas, que estão no 9º ano, que nunca estudaram online na vida, podem achar que é um grande desafio estudar online. Mas é uma coisa que depois de uma semana você pega o jeito, sabe? Assim como você aprendeu, por exemplo, a usar YouTube, a usar Instagram, a usar Facebook, você também aprende a estudar online assim, ó, no estalar de dedos. Então, dá pra pegar o ritmo e o aprendizado acaba sendo muito mais efetivo depois do que o aprendizado presencial, justamente porque é um estudo mais individual. Você tá ali aprendendo no teu ritmo, não tem aquela comparação das pessoas ao lado de você, porque uma coisa na escola, eu não sei se você já se sentiu assim, mas eu já me senti assim muito tempo na minha vida, que a pessoa do meu lado era muito mais inteligente que eu. Por quê? Porque a pessoa conseguia pegar o assunto, ó, num piscar de olhos, no estalar de dedos. Principalmente matemática, que era o drama da minha vida. Eu demorei anos pra conseguir levar jeito com a matemática, pra conseguir parar de ter trauma de matemática, sabe? Inclusive, quem participou do Esquenta ETEC sabe disso, que eu contei em um dos e-mails. Então, uma coisa que é importante do estudo online também é que não tem essa comparação, né? Então, você consegue aprender melhor e você não prejudica a tua autoestima por ter que ficar se comparando com outras pessoas, tá bom? Vamos ver aqui o próximo ponto que eu ia falar pra você aqui agora. Eu vou até marcar o que eu já te falei. Então, vamos lá. Uma pergunta que muita gente faz pra mim: por que é importante usar esse momento da quarentena pra estudar online? E é o seguinte, é muito importante usar esse momento da quarentena pra você estudar online, porque se você for esperar a tua escola normalizar, se você for esperar pra começar a estudar presencialmente, o que vai acontecer é que você vai gastar muito tempo em vão, sabe? Então, você vai ver os dias passando, as semanas passando, e você ali estagnada nos estudos. Uma coisa que é muito importante é que você comece a estudar assim de agora, principalmente se você for fazer uma prova da ETEC muito concorrida. E aí, como saber se o teu curso é concorrido? Olha só, normalmente o ensino médio é bem concorrido, normalmente os cursos de saúde são bem concorridos, e tem alguns outros cursos, por exemplo, informática em algumas ETECs, edificações em outras, que também são muito concorridos. Mas mais do que isso, é importante que você estude agora, não só pra você não ver o tempo passando e ter aquela sensação de, nossa, eu deixei o tempo passar e eu não fiz nada. Mas, principalmente, porque a tendência é que num momento de crise, num momento em que as pessoas têm muitas incertezas, não sabem o que vai acontecer, aumente a concorrência na ETEC. Isso porque vai ter muita gente que sempre estudou em escola particular, querendo entrar na ETEC. Vai ter muita gente que pensava assim, eu queria fazer um curso técnico pago. A pessoa pensa, poxa, mas tem na ETEC, então eu vou querer fazer na ETEC, que é melhor e que é um curso técnico gratuito reconhecido no Brasil todo. Então, o que acaba acontecendo é que a tendência é que mais pessoas façam a prova. Com mais pessoas fazendo a prova, mais você precisa
ter um bom desempenho para que você consiga a tua vaga na ETEC. A ETEC é uma prova classificatória, tá? Então quem tem as melhores pontuações, as notas mais altas na prova da ETEC é quem consegue a vaga. Então é muito importante que você aproveite esse momento para estudar online, porque pode ter certeza que se o teu curso era um curso que era pouco concorrido, ele tende a aumentar a concorrência em momentos assim, em que as pessoas passam a ter mais interesse pela ETEC, passam a buscar mais oportunidades de ensino, porque todo mundo sabe que depois de uma pandemia, depois de uma crise, depois de um momento em que algumas pessoas perdem as perspectivas, assim, o conhecimento, o estudo é a única coisa que acaba salvando todo mundo, sabe? Então é muito importante que você invista nos seus estudos agora, comece a estudar de agora para a prova da ETEC, isso é muito importante. E também, porque quando as tuas aulas da escola voltarem, o que vai acontecer é que se você não estudar agora, nem para ETEC, nem para a escola, ou se você só estudar para a escola agora e não estudar para ETEC, quando as aulas voltam, depois de uma greve, depois de uma paralisação, depois de uma pandemia, que é o caso atual, normalmente o ritmo da escola volta meio louco, meio frenético. Por quê? Porque foram várias semanas, talvez meses, não se sabe, sem aula, né? Sem conteúdo. E a escola sabe que os alunos precisam terminar o ano letivo, ou seja, precisam se formar naquele ano que eles cursaram. Os alunos, muitos, vão fazer uma prova, vão fazer um vestibular, vestibulinho, enfim. Então eles precisam tacar conteúdo, sabe? E se você não estuda nesse momento, depois que a quarentena passar, fica muito mais difícil você estudar para a prova da ETEC e conciliar isso com a escola. Então é muito importante que você estude nesse momento. E pode ser que você pergunte, Eli, mas quais são os prejuízos, assim, né? Caso eu não estude nesse momento, caso eu prefira ficar de boa. O que acontece é que depois, quando as aulas da escola voltarem, você não vai conseguir conciliar os estudos da escola e da ETEC, talvez nem consiga reabsorver o ritmo da escola. Inclusive é por isso que, para quem entrar na ETEC Power, um dos bônus que a gente ofereceu é uma mentoria. Por que uma mentoria? Porque essa mentoria vai ajudar esses alunos a conseguirem manter o ritmo de estudos da escola também. Então, a ETEC Power tem tudo que os alunos da ETEC Power precisam para a prova da ETEC. Então, tem os conteúdos, tem o nosso método completo, tem o suporte, tem os materiais em cada aula, em todas as aulas. Mas, assim, alguns alunos têm aquela preocupação, mas e a escola? Então, por isso, a nossa mentoria Estudante Smart serve justamente para que os alunos da ETEC Power também consigam ter um bom desempenho na escola, quando as aulas da escola voltarem, para ninguém ter prejuízo de nota, para ninguém acabar reprovando o ano, sabe? Porque é uma coisa muito triste, né? Você se prepara para a ETEC, mas aí reprova na escola e não consegue entrar na ETEC. Então, por isso que a gente criou esse bônus, para que esses alunos não tenham problemas quando as aulas voltarem. E aí é importante que você também estude em casa, tanto para a ETEC quanto para a escola nesse momento, porque senão você pode ter prejuízos muito grandes, você pode ir muito mal na escola, e aí não encontrar tempo para estudar para a ETEC quando as aulas voltarem, porque você vai estar ali no foco de aprender o conteúdo da escola. Pode ser que aconteça, por exemplo, de você ter outros compromissos da escola, quem tá no nono ano, por exemplo, ano de formatura, de várias coisas, e você não conseguir conciliar com os estudos da ETEC. Pode ser que você chegue na prova da ETEC sem ter um bom preparo por ter deixado esses meses ou semanas, enfim, quanto tempo for que vai durar a pandemia, parado, sabe, estagnado nos seus estudos. Então, é muito importante, é necessário, na verdade, é praticamente obrigatório. Eu só não te obrigo a fazer isso porque eu não tenho como chegar em você e te obrigar a começar a estudar de agora. Mas é necessário, é essencial que você comece de agora, que você aproveite esse momento para você estudar pro vestibulinho da ETEC, para manter em dia também os seus estudos da escola, para você não ter prejuízos, certo? Vamos a mais um ponto importante aqui. O que é que você precisa para você estudar online, né, para a prova da ETEC? Primeiro ponto importante para você estudar para a prova da ETEC é conhecer o perfil da prova da ETEC. Uma coisa que inclusive eu falei no intensivão Maratona da ETEC, que é saber como as questões são cobradas, quais são os assuntos mais cobrados na prova da ETEC. No caso, aqui no canal já disponibilizei a checklist com os assuntos mais cobrados, e é importante que você faça um mapeamento da prova da ETEC, que é uma análise de pelo menos 3 provas anteriores, não anteriores assim, encavaladas, mas de momentos diferentes da ETEC, pelo menos isso. O meu mapeamento que eu fiz para disponibilizar as aulas dos alunos da ETEC Power e para criar todo o conteúdo direcionado para a ETEC, foi um mapeamento de mais de 20 provas, mas isso dá muito trabalho e é uma coisa que tira paciência e pode ser que você desista. E eu não quero que você desista. Então, para você fazer um mapeamento, pega pelo menos 3 provas antigas da ETEC, tá? Para mapear e ver direitinho quais pontos que você precisa levar em consideração em cada conteúdo. Por quê? Porque o conteúdo que você vai estudar para a ETEC tem que ser um conteúdo direcionado. É uma coisa que você precisa. Isso porque cada prova tem o próprio perfil. Então, se você pega um conteúdo de Enem, por exemplo, e estuda para a ETEC, você até vai absorver muita coisa, mas você não vai absorver o que é essencial para a prova da ETEC. Pode ser que você não ative aquelas informações que a ETEC vai cobrar de você. Um exemplo clássico aqui, vai. Conceitos de física na cinemática. Uma aula voltada para Enem, voltada para FATEC, ela vai te trazer alguns conceitos X, Y, Z.
de cinemática. Agora, a prova da ETEC, ela pode te cobrar, na verdade, os conceitos ABC. Então, se você souber X, Y, Z e não souber ABC, que é o que a ETEC cobra, você não vai conseguir ter um bom desempenho na prova. Por isso que é importante que ou você pegue conteúdo direcionado, no caso, todo o conteúdo da ETEC Power é direcionado. Aqui no canal eu trago alguns conteúdos também, não todos, tá? Todos só estão mesmo na ETEC Power, mas aqui eu trago alguns conteúdos direcionados para a prova da ETEC também. E se você não conseguir encontrar o conteúdo direcionado, é importante que você tenha feito um mapeamento, justamente para você conseguir direcionar o conteúdo que você vai estudar. Por exemplo, se você pegar uma aula de cinemática, você precisa entender e encontrar quais são aqueles pontos importantes de cinemática para a prova da ETEC, para você aplicar esses pontos no estudo para a prova da ETEC. Por exemplo, a prova da ETEC ela não vai te cobrar todas as fórmulas de cinemática, não teria nem como ela fazer isso, enquanto o Enem pode te cobrar muito mais fórmulas de cinemática, sabe? Então, se você pega uma videoaula de cinemática pro Enem, você não vai ter que saber aquelas 15 fórmulas, por exemplo, que estão na aula. Existem 2 ou 3 ou 4 ali no máximo que a prova da ETEC pode pedir pra você. Tem uma forma diferente como a ETEC coloca aquelas fórmulas. Tem uma maneira diferente como a ETEC quer que você raciocine. Por isso que é importante que você faça um mapeamento. Outro ponto muito importante é você ter um plano de estudos. Isso é uma coisa que eu ensinei no intensivão e também vou ensinar aqui em alguma das lives ao longo desses 20 dias de lives, tá? Durante essa quarentena, né? Pra quem chegou depois aqui na live e não entendeu, quarentena, porque todo mundo está de quarentena e porque a gente teve 20 e-mails voltados pro vestibulinho da ETEC. Quem participou adorou, quem perdeu, perdeu, tá? E a gente vai ter 20 lives de segunda a sexta. Não vai ter nos finais de semana. Vou repetir 3 vezes. Não vai ter no final de semana. Não vai ter no final de semana. Não vai ter no final de semana. Por que eu tô repetindo 3 vezes? Porque depois alguém vem num domingo e fala: cadê a live de hoje? não tem, porque a live é de segunda a sexta, hoje é domingo, entendeu? Então serão 20 lives, tá? Por isso que vão formar 40 conteúdos aí, quarentena. Então, basicamente, é importante que tenha também um plano de estudos, que é uma coisa que quem participou do intensivão sabe como fazer. Quem não participou, a gente vai ter uma live falando sobre isso também pra ajudar, tá bom? É muito importante que você faça o estudo ativo. E faça o estudo ativo com todas as matérias. Não faça estudo ativo só com matemática, porque você acha difícil. Ou só com química, que você nunca viu na vida. E aí deixa de fazer com história, porque você acha que é moleza. Aí chega na ETEC, você vai lembrar quem foi Dom Pedro I, mas não vai lembrar o que ele fez. Por quê? Porque você não fez o estudo ativo, e aí você não entendeu o impacto social dos feitos do Dom Pedro I pra prova da ETEC, entendeu? Então por isso que é importante que faça estudo ativo com todas as matérias, ainda com aquelas que você considera muito fáceis, com as que são muito difíceis, com as que você já teve na vida na escola, com as que você nunca teve na escola, enfim. Então faça o bendito do estudo ativo com todos os conteúdos que você for estudar. Deixa eu ver um próximo ponto aqui. Olha só, um detalhe que eu marquei aqui que eu tinha que falar, senão eu ia acabar esquecendo. Uma coisa que eu vejo que muita gente erra quando vai estudar online pra prova da ETEC. Quem tá chegando agora na live vai deixando o like pra eu saber se são novas pessoas chegando ou se as mesmas pessoas tinham perdido a conexão por algum motivo e voltaram. Então quem tá chegando agora vai deixando o like pra eu saber que vocês estão aqui, tá bom? Outro ponto importante aqui pra essa live é o seguinte: eu vejo que algumas pessoas erram muito quando vão estudar online. Elas cometem alguns erros que podem detonar as chances delas passarem na prova da ETEC. E quais erros são esses? Quem participou do intensivão sabe que eu já falei algum deles, né? Então tem o erro que é você ser um acumulador compulsivo, sabe? Você querer pegar todo o conteúdo que tem na internet como se fosse o Pac-Man. Aí você pega: essa aula aqui é pra Enem, vou pegar. Essa aqui é pra FATEC, vou pegar. Essa aqui é pra, sei lá, FUVEST, vou pegar também. Isso aqui é um exercício do ITA, vou pegar também. Você não quer nem saber. Você vai ali acumulando conteúdo, não faz estudo ativo, só vai fazendo estudo passivo, só absorvendo. Quando você se dá conta, você ficou lá tentando decorar um monte de coisa, mas tá aprendendo vários nadas, né? Então é muito importante que você não seja esse tipo de pessoa, tá? Não caia nessa armadilha, porque ela é muito perigosa. Segunda coisa que eu vejo que muita gente erra é deixar pra cima da hora. Como eu já falei aqui pra você, é importante que você comece desde antes. Ainda que estudar online, depois de 1 semana ou 2, você perceba que é muito mais fácil, muito mais tranquilo, mais legal, inclusive, do que estudar presencialmente. Uma coisa que muitos alunos da ETEC Power falam, inclusive a Jéssica, que passou em enfermagem, o curso mais concorrido do vestibulinho ETEC, que teve no final de 2019. Ela falou que depois da ETEC Power ela começou a gostar de estudar, coisa que ela não gostava antes, porque o estudo online, quando ele é bem feito, quando ele é estruturado do jeito certo, quando é do jeitinho que a gente faz, sabe? Que tem os desafios, enfim, você consegue aprender com um jeito muito mais divertido, muito mais tranquilo. Então, ainda que seja mais fácil, não deixa pra depois, não fica procrastinando o teu estudo, tá? Além disso, de não deixar pra depois, é muito importante que você não ache que só ficar resolvendo provas antigas da ETEC é um jeito de estudar, porque não é. Uma coisa que eu sempre falo, eu vou repetir quantas vezes forem necessárias. Resolução de questões é parte do estudo, não é o estudo no total, tá? Eu vejo que tem pessoas que pegam
provas antigas da ETEC, aí resolvem provas antigas da ETEC toda semana. Aí pensa, eu vou arrasar na prova. a pessoa chega na prova, não cai nenhuma questão do mesmo jeito exato da questão que ela resolveu. Aí a pessoa cai naquele erro, naquela armadilha, que é a maldição do simulado. O que é isso? É quando a pessoa tenta resolver provas antigas querendo decorar como que a prova é. E não entender, sabe? Por isso que eu falo que o mapeamento não é você resolver a prova, é você analisar a prova. Então por isso que o mapeamento é um processo que é um pouquinho demorado. Mas assim, é uma análise profunda pra você entender o que a prova cobra em cada assunto, o que a prova cobra em cada tópico, como são as questões, pra que assim você estude de um jeito direcionado cada tópico daquele da checklist, tá? Mas assim, quando você tenta só resolver provas antigas da ETEC, quando você fica resolvendo prova, resolve prova e não estuda, você pode primeiro acabar viciando só em resolver questões e decorando ali as questões. Segundo, pode acabar se trollando, porque tem muita gente que ela acha que tá resolvendo a questão. Daí se ela erra, ela vai lá no gabarito ver a resposta da próxima pra querer acertar, sabe? Tem muita gente que faz isso. Ou pior ainda, a pessoa não faz isso, aí pensa, não tô errando nisso. Só que a pessoa chuta questões. E desculpa dizer, mas chutar questões é muito errado. É pior do que olhar o gabarito, porque você se ilude quando você chuta. Se você chuta e acerta, você acha que você é super nerd naquele assunto e você manja tudo e você acaba não estudando, sabe? Aí, ó, se dá mal depois. Então é muito importante que você não veja as provas antigas como um método, tá? As provas antigas fazem parte da tua estrutura de estudos. Por exemplo, na ETEC Power, em cada aula que a gente tem de conteúdo, por exemplo, aula de espaço urbano e espaço rural. Aí tem uma resolução comentada de espaço urbano e espaço rural de uma prova anterior da ETEC. E aí os alunos têm as listas de questões também para eles fazerem. Por que isso? Porque quando você estudou a matéria e depois você vê uma resolução comentada exatamente daquele assunto, você vê um jeito como aquele assunto é cobrado e você entende a essência daquele conteúdo. Porque as minhas resoluções não são simplesmente chega, resolve e marca alternativa. Eu mostro sempre o porquê daquela resposta, o porquê daquele conteúdo, sabe? Então é muito importante isso também. Não enxergar as provas anteriores como uma forma de estudo, tá? Ela é parte da tua estrutura de estudos. Não pode ser o todo, tá bom? Então não vicie em provas anteriores. Não vicie em fazer simulados pra prova da ETEC, porque isso não funciona, tá? É importante que você tenha uma estrutura certinha de estudos. É como se fosse uma casa. Você não começa uma casa colocando teto, né? Você só colocar o teto em cima de quem? Em cima do nada? Não tem como. Você tem que começar uma casa fazendo a fundação dela, a parte de baixo ali, que tá embaixo da terra. Aí depois disso você vai colocando aquelas estruturas lá de ferro, e aí depois você vai colocando aquelas barras de concreto e vai construindo paredes. E só depois, no fim das contas, que você vai ter o teto. O teto é a última parte, assim. Então, não queira começar da parte mais difícil e não queira só resolver provas achando que isso resolve, porque não resolve. Um outro erro era justamente esse que eu falei agora. Querer começar do meio ou querer começar do final. Tem pessoas que elas pensam o seguinte, eu vou começar por esse tópico porque eu acho mais legal. Eu vejo muita gente começando a estudar história por Era Vargas. Porque Era Vargas é um assunto que realmente é muito interessante de você estudar. Todo tópico de história que tem muita treta acaba sendo interessante de estudar. Fico pensando, né, no futuro. Vai ser muito legal estudar história daqui a uns 10 anos. Porque o que a gente vive hoje, daqui a 10 anos, estará nos livros de história, já pra pensar. Então, você está criando a história do futuro. Basicamente isso. Então, assim, a pessoa pensa que ela tem que começar por Era Vargas. Aí a pessoa deixa passar pra história, a pessoa deixa passar a antiguidade, a pessoa deixa passar o feudalismo, a pessoa deixa passar também, por exemplo, o descobrimento, entre aspas, do Brasil, a pessoa deixa passar o Brasil colônia, deixa passar o Brasil império, deixa passar o começo da república e pega só a partir da Era Vargas. Aí depois ela vai tentar entender a colônia. Daí ela vai confundir tudo. O cérebro dela vai fazer assim, ó, que a pessoa não entendeu nada, né? Ela começou pelo final quase do assunto, tá? Então comece do começo sempre pelos tópicos basais, aqueles tópicos que vão te servir de base pra todo o restante daquela matéria, pra que você vá evoluindo, tá bom? Deixa eu ver se tem algum ponto que eu esqueci de falar, alguma coisa assim. Olha só, uma coisa que algumas pessoas perguntam, como eu estudar online pra realmente ter resultado na prova da ETEC, pra realmente passar na ETEC? E é o seguinte, né, o que os alunos da ETEC Power fazem, eu vou abrir aqui pra você mais ou menos como que é esse processo. Então, como que os alunos da ETEC Power fazem, eu vou dizer pra você como é esse processo, marca aí no teu caderno também, pra que você consiga acompanhar isso, ainda que você não seja da ETEC Power, tá bom? Claro que na ETEC Power eles têm todo acompanhamento, né, tudo isso é guiado, mas você também vai conseguir colocar em prática nos seus estudos se você fizer direitinho. Então, quando os alunos chegam, eles aprendem todas as bases do nosso método. Então, como é que eles têm que fazer resumo? Como é que tem que ser a revisão? Porque não adianta você querer revisar o conteúdo faltando uma semana pra prova, não faça isso. Ou você querer revisar só o que você gosta, ou você querer revisar só lendo o seu resumo, não faça isso, tá? Então, tem toda essa estrutura, como é que eles têm que estudar. Daí, além disso, depois desse módulo, eles têm um módulo de tópicos basais, que inclusive já tem aluno que entrou ontem na ETEC Power, ele já está assistindo às videoaulas de tópicos basais. Quero dar os parabéns a esses alunos que já estão caminhando bem mesmo nos estudos deles, mal começaram já estão arrasando. E aí também, depois dos tópicos basais, a gente vai começar dos assuntos que dependem dos tópicos basais. Então, começa pelo mais fácil e vai subindo de nível semana a semana, tá? No teu estudo no dia a dia, o que você tem que fazer? Uma coisa que a gente faz na ETEC Power e que dá muito resultado é fazer uma sondagem antes de cada
cada aula. Então, quando os alunos vão aprender, por exemplo, Introdução à Matemática, que é uma aula em que a gente tem ali tópicos basais de matemática, no módulo de tópicos basais, eles fazem uma sondagem. O que é uma sondagem? É uma lista de questões mais simples sobre aquele assunto, porque se o aluno não conseguiu nem resolver aquela lista de questões mais simples, significa que ele tem bastante dificuldade naquele assunto e que a atenção dele na aula tem que ser redobrada. Se ele conseguiu responder bem aquelas questões, significa que ele tem que prestar bastante atenção na aula e depois ele tem que ter um bom resultado nas questões de fixação, ou seja, sondagem. Depois da sondagem a gente tem a aula. Durante a aula os alunos fazem anotações, a gente tem um espacinho só para anotações privadas na plataforma, então cada um faz a sua, ninguém vê a anotação do outro, né? Aí depois disso eles param, fazem o resuminho deles bonitinho. Depois do resumo, resolução de questões, que tem a resolução abaixo de cada aula, para já complementar também aquela aula que foi assistida, e aí eles resolvem as questões. Então é um processo de estudos que quando você faz no modo aula, ele é um processo que ele dá muito resultado e consegue fazer em muito menos tempo do que se você tivesse uma aula presencial na escola, sabe? Então tenta também fazer isso nos seus estudos no dia a dia para ter resultado, tá bom? E lembrando que se você quiser ter essa estrutura toda mastigadinha, facilitada na palma da sua mão, as matrículas da ETEC Power estão abertas, beleza? Então é importante ter esse processo todo e você revisar semanalmente o conteúdo. Se você não consegue revisar semanalmente porque você não tem tempo, apesar que agora na quarentena, se a sua escola não está mandando material, não está mandando conteúdo, você tem mais tempo do que antes, né? Então é importante que você faça revisões semanalmente. Se você realmente não conseguir fazer semanalmente, tenta fazer pelo menos quinzenalmente as revisões. Ou seja, estudou hoje, por exemplo, a introdução à física, daqui a uma semana você revisa. Ou daqui a no máximo 15 dias você revisa. Por quê? Porque o nosso cérebro, gente, ele não consegue armazenar a mesma informação por muito tempo sem perder partes daquele conteúdo. É normal. É a curva do esquecimento. Então, assim, exemplo tosco, tá? Vamos supor que hoje você ouviu uma música pela primeira vez. Hoje ela tá na sua cabeça. Se você não ouvir essa música de novo, daqui a uma semana você só vai lembrar o ritmo dela, não vai lembrar a letra mais. Se você passar 6 meses sem ouvir essa música, você não vai lembrar nem o ritmo, nem o nome dela, talvez. Então, por isso que no estudo você precisa revisar frequentemente. Na ETEC Power tem uma revisão que a gente faz, que é a RGE, e é uma revisão que serve justamente para isso, para que os alunos consigam manter aquele conteúdo na cabeça deles, do momento em que eles começam a estudar até a prova da ETEC, tá bom? Vamos ver se tem mais algum ponto importante aqui. Opa, último ponto importante que eu preciso dizer pra você é uma dúvida que muita gente tem, que é a seguinte: eu começando de agora, então, sabendo que o cérebro pode esquecer alguns pontos, será que na prova eu não vou ter esquecido? E não vai, justamente por conta da revisão e também porque quando você começa antes a se preparar pra prova da ETEC, você não faz com que seu corpo fique em estado de alerta. O que significa esse tal do estado de alerta, né? Olha só, nosso corpo, gente, a gente se acha os evoluídos, mas nós somos bem primitivos em alguns aspectos e o nosso cérebro é meio doido, tá? Então, quando você estuda uma matéria, por exemplo, faltando 5 dias pra prova, quando você estuda muito em cima de uma prova, o cérebro acha que é um perigo. Ele não acha que é um perigozinho, assim, ele acha que é um perigosão, sabe? Uma coisa muito perigosa. Como se você estivesse, por exemplo, atravessando a rua e um carro estivesse vindo em alta velocidade. Ou como se você estivesse numa floresta e um leão estivesse querendo te atacar. Então o que acontece? O seu cérebro, ele fica em choque. Ele não consegue aprender, ele quer só reagir, ele quer só fugir daquele problema, sabe? Isso quando você deixa pra cima da hora. Quando você começa a se preparar antes, que foi aconteceu com vários alunos ano passado, o Danilo mesmo, o Danilo Almeida. Atualmente ele estuda na ETEC Escolástica Rosa, em Santos. E o Dani, ou é na Escolástica Rosa ou é na Aristóteles Ferreira, agora eu tô em dúvida. Mas é em uma dessas duas ETECs em Santos. Ele faz ensino médio lá. Ensino médio com curso técnico. Então, o Dani, ele começou a estudar pra prova da ETEC mais ou menos nessa época do ano. E ele teve um estudo muito mais tranquilo ao longo do ano. Por quê? Porque ele não acumulou com o conteúdo da escola. Ele não precisou acumular com semanas de provas da escola. Ele conseguiu estudar no ritmo dele. Ele conseguiu fazer revisões sempre que era necessário. Ele conseguiu praticar bem. Ele conseguiu ver a evolução dele nos estudos. Então, o Dani começou do zero. Entrou na ETEC Power do zero. Nunca tinha visto algumas matérias. Tinha dificuldade em alguns assuntos. E aí, ele foi evoluindo. Do zero passou pra 1, do 1 passou pro 2, 2 pra 3. Conquistou a aprovação dele na ETEC. Ele passou do 0 pro 100% do conhecimento, sabe? Por quê? Porque a cada dia ele ia evoluindo. Então, quando você começa de agora, assim como o Danilo começou, você consegue ter um resultado muito melhor na prova da ETEC do que se você fica protelando, deixando pra depois, tá bom? Então, basicamente, nessa live aqui, nossa primeira live de 20 lives todos os dias, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Então, se você gostou dessa live, já faz o seguinte, já deixa um gostei nessa live, já se inscreve aqui no canal pra você não perder as próximas. Teremos mais 19 lives pela frente. Nessa primeira a gente falou sobre como estudar online nessa quarentena e passar na ETEC, como estudar online pra conquistar a tua aprovação, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado muito. Na ETEC Power tem todos os tópicos da checklist em videoaulas, tem exercícios de todas as matérias, tem sondagem de todas as matérias,
tem revisões na ETEC Power, tem bônus de revisões também na ETEC Power, é um bônus extra que a gente ofereceu dessa vez. Tem também a mentoria Estudante Smart, que também é um bônus. Quem é meu aluno da ETEC Power tira dúvidas sempre pelo suporte, pelos plantões. A gente interage muito na Tribo Power, que é o nosso grupo de alunos, então os alunos interagem comigo, interagem com eles mesmos, enfim. E a plataforma é totalmente responsiva, então tanto pelo computador quanto pelo celular, você consegue utilizar pelo tablet, pelo iPad, enfim, tá bom? Então é isso, se inscreva aqui no canal pra você conseguir acompanhar as próximas lives, receber notificação no seu celular ou no seu computador, enfim, onde for, pra você participar das próximas lives, tá? Um big beijo, boa semana pra você. Pra quem vai entrar na ETEC Power, a gente se vê na ETEC Power, tem link pra matrícula aqui na descrição da live. E pra quem não vai entrar na ETEC Power, a gente se vê na live de amanhã ao meio-dia, tá? Um beijo pra vocês.